Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Jogador peruano já tem data para assinar com o Mengão. Espetacular, Flamengo é comunicado e cria da Gávea está assinando com o Manchester United da Inglaterra. 81 milhões de reais, futuro de Gerson no Flamengo tem desfecho depois do interesse do Al Hilal. Hoje as meninas da Gávea vão em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Nessa segunda-feira, as meninas da Gávea vão em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino. Vindo de 2 derrotas, o Flamengo recebe o Corinthians no Luso Brasileiro às 20 horas, horário de Brasília, com transmissão ao vivo da Flá TV. Vivendo um momento conturbado na temporada, com 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão Feminino, o Flamengo tem a difícil missão de superar o Corinthians, principal potência da modalidade no país. Para somar seus primeiros pontos, as meninas da Gávea vão contar com o apoio da torcida. Os torcedores que não puderem comparecer ao estádio poderão acompanhar mais um jogo do Mengão no Brasileirão Feminino através da televisão fechada, o Sport TV. Detentora dos direitos de transmissão da competição, o Sport TV inclui Flamengo e Corinthians, em sua grade de programação e vai transmitir ao vivo para todo o Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, já divulgou a escala completa de arbitragem que vai trabalhar em Flamengo e Corinthians. De acordo com o site oficial da entidade, quem vai comandar o jogaço dessa segunda-feira será Gleica Oliveira Pinheiro, do Pará. A árbitra será auxiliada por Thaís Marques Fonseca, do Rio de Janeiro, Jodes Nascimento de Souza Torá como quarto árbitro e Jackson Lourenço Massarra dos Santos será o analista de campo. Vale lembrar que, apesar do investimento recorde na modalidade, o Campeonato Brasileiro Feminino segue sem a presença do VAR na fase de classificação. A ferramenta só vai ficar disponível a partir das quartas de final. O Flamengo não jogou ontem e o Maracanã estava em silêncio. E nesse silêncio desse dia, uma voz se calou. Gerdau de Oliveira, torcedor símbolo da antiga geral do Maracanã, faleceu nesse domingo. Afastado do estádio desde o final da geral, Gerdau ficou famoso nos anos de 80 por ficar berrando instruções para os jogadores do Flamengo durante todo o jogo ali na geral. Gerdau era um daqueles personagens que apenas a geral do Maracanã poderia conter. Negro, forte e de voz potente, fazia seus comandos chegarem aos ouvidos dos craques em campo. Se faziam o que Gerdau mandava e dava certo, ele dizia, eu não falei. Se não faziam, dava errado, ele dizia, eu avisei. Por sorte, a sua presença no Maracanã coincidiu com o esquadrão do Zico, Júnior, Leandro e companhia. Aí ficava mais fácil. O radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, que cunhou o termo Geraldinos e Arquibaldos, era fã do Gerdau. Da cabine, costumava chamar a atenção para as instruções do torcedor. Vai com Deus, Gerdau, que Deus te ilumine. A primeira fase do Novo Basquete Brasil, o NBB, está se encaminhando para o final. E dessa forma o Flamengo segue focado para terminar nas primeiras posições da tabela de classificação do torneio. E para conseguir êxito, o Orgulho da Nação conta com 2 jogos seguidos como mandante para abrir vantagem na liderança do campeonato. O primeiro jogo vai acontecer nessa terça-feira contra o Paulistano e vai ser às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanãzinho. E já na quinta, dia 28, o Mengão encara o São Paulo no mesmo local às 21 horas, horário de Brasília. Até aqui o Flamengo jogou 30 jogos, somou 25 vitórias e 5 derrotas.
tem 55 pontos, mesmo número que tem o Franca. Porém, como levou a melhor aí sobre o time paulista na última rodada do NBB, o rubro-negro é o líder do campeonato nacional. E na sequência aparecem Minas, Vasco, Bauru e Unifaxica na cola do Flamengo. Dessa forma, a sequência de jogos no Maracanãzinho vai ser crucial para o Mengão pontuar na competição e, com isso, tentar abrir vantagem na liderança do NBB. Lohan, Ryan Lucas, Wallace Ian, Carbone, Iago e o técnico Mário Jorge vão participar de um episódio especial da Flá TV nessa segunda-feira. Os campeões da Libertadores Sub-20 são os convidados do quadro Garotos do Ninho para comentarem a conquista inédita e histórica para o Flamengo. O programa vai ao ar no canal oficial do Flamengo no YouTube às 14 horas. A apresentação vai ser do narrador Thiago Giulianelli e a repórter Marina Damas, que acompanha muitos jogos do time Sub-20 e inclusive mandou mensagem antes da final contra o Boca Júnior, também estará presente nessa transmissão. Os jogadores escolhidos são alguns dos principais destaques do Flamengo na Libertadores Sub-20. O atacante Wallace Ian e o zagueiro Iago terminaram como artilheiros, com 4 gols cada um, sendo que o defensor é batedor de pênalti oficial do time e capitão. O zagueiro Carbone se destacou nos profissionais na pré-temporada, desceu para disputar o torneio e foi fundamental nessa conquista. Já o Lohan e Ryan Lucas são apontados como as principais promessas desse Sub-20. O primeiro foi o grande nome da final, com assistência e um golaço que garantiu o título, enquanto o volante se destaca não só pela sua qualidade técnica com a bola nos pés, mas também pela intensidade e pelo domínio que impõe no meio de campo. O título do Flamengo deixa o nome de todos os jogadores da atual geração marcado na história do clube e da competição. A vitória sobre o Boca Júnior representou não só o título inédito do Flamengo, mas também a primeira vez que a equipe conseguiu levantar a taça com 100% de aproveitamento. Parabéns mais uma vez, garotada, vocês foram demais! O Flamengo está muito próximo de finalizar a contratação do meia Adriano Nicolás, do Aliança Lima do Peru. De acordo com o perfil Flabase, o peruano deve chegar ao Rio de Janeiro nesta semana para se apresentar ao Flamengo. Com 18 anos, o Nicolás deve assinar contrato de empréstimo de 1 ano, com opção de compra estabelecida no acordo. No entanto, esse valor final não veio à tona. Inicialmente, o jogador chega para reforçar a equipe Sub-20 do Mengão, que foi campeão da Copa Libertadores da América 2024, nesse mesmo mês de março, contra o Boca Júnior no Uruguai. Ou seja, o time comandado pelo Mário Jorge vive um grande momento. Mas caso consiga se destacar a ponto de ser titular, o Adriano pode ser alçado ao elenco profissional pelo técnico Tite. No Sub-20, o Adriano terá a concorrência no setor da joia Lohan. A promessa do Mengão é destaque desde o Sub-17. Já até aqui marcou nos profissionais e tem a confiança de toda a diretoria presente no dia a dia do Ninho do Urubu. Caso vença essa concorrência e chegue no time de cima, o Nicolás subirá para fazer companhia a outros gringos no meio de campo, como é o Eric Pulgar, o Nicolás de la Cruz e o Arrascaeta. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado! O meio-campista Gerson segue se recuperando depois de passar por um procedimento cirúrgico por conta de dores na região do rim. Enquanto está fora, o De la Cruz vem executando a função de segundo volante no Flamengo, muito bem, por sinal. O novo camisa 8 é muito bem visto internamente e também querido por boa parte da torcida. Em 2 passagens, ele é multicampeão pelo Flamengo, tendo 8 títulos, inclusive a Taça Guanabara conquistada nessa temporada. Ele fez parte do histórico time de 2019, comandado pelo Jorge Jesus. Ele foi decisivo na tríplice coroa conquistada pelo Mengão naquela temporada, faturando o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.
Recentemente, no entanto, seu nome foi colocado para voltar a trabalhar com o treinador português. O Al Hilal da Arábia Saudita, a equipe dirigida hoje pelo Jorge Jesus, ficou interessado em contar com o volante. De acordo com o site Transfer Market, o jogador, que retornou em 2023, está avaliado em 15 milhões de euros, 81,5 milhões de reais na cotação atual. Porém, para negociá-lo, a diretoria do Flamengo provavelmente iria querer um valor bem superior. No entanto, isso não deve acontecer no momento porque, segundo o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Esportes, nenhuma oferta oficial por parte do Al Hilal foi feita para contratar o jogador. A direção trata o assunto como especulação de mercado. A informação é que a cúpula do Flamengo não pretende negociar o Gerson, de 26 anos, tão cedo. Ele é considerado como um jogador essencial para o time do Tite, pensando nos objetivos da equipe para o resto dessa temporada. O profissional ainda revelou que o clube carioca vê com bons olhos uma aproximação com clubes da Arábia Saudita. O vice-presidente Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel buscam essa aproximação aí com times de lá, pois o entendimento é que é preciso explorar novos mercados com o intuito de negociar jogadores no futuro. Em meio ao fico do volante, outras situações vêm sendo comentadas. Uma é o fato do clube ter buscado informações sobre Matheus Henrique, do América Mineiro. O jogador pode atuar tanto na lateral direita quanto no meio de campo. Em contrapartida, a renovação do Lohan emperrou. O jovem jogador de 17 anos estaria pedindo um valor mais alto para estender o seu contrato e esse cenário teria surpreendido internamente. E quem vive uma situação diferente é o volante Pulgar. O chileno está muito perto de assinar para seguir no mais querido. Inclusive veio à tona que ele recusou algumas ofertas de outros clubes para seguir aqui no Rio de Janeiro. Por fim, o Fabrício Bruno estreou com a camisa da seleção brasileira e já se pronunciou a respeito. O titular do Tite no Mengão demonstrou orgulho de começar entre os 11 titulares do Dorival Júnior logo em sua primeira convocação e jogou muito bem, foi um dos melhores do time. Parabéns, Fabrício Bruno. Apesar de ter aí um repórterzinho, um jornalistazinho mequetrefe, dizendo que ele não jogou nada, o cara quer aparecer. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o volante João Gomes foi vendido ao Wolverhampton da Inglaterra no início do ano passado por algo em torno de 100 milhões de reais. Com boas atuações no Wolves, o jogador de 23 anos despertou o interesse de um gigante da Europa e agora pode se mudar para outro clube da Premier League, o Manchester United. De acordo com informações do jornal inglês Daily Mail, a diretoria do Manchester United estuda a contratação do João Gomes, que seria um substituto natural ao também brasileiro Casemiro. A ideia dos Red Devils é oferecer uma proposta aí de 40 milhões de libras, cerca de 253 milhões de reais na cotação atual, para tirar o João Gomes do Wolverhampton. Na negociação entre Flamengo e Wolves, ficou acordado que o Flamengo teria direito a 10% do valor de uma futura venda, ou seja, a equipe rubro-negra pode receber cerca de 25,3 milhões de reais caso o João Gomes seja mesmo negociado com o Manchester United. A expectativa é de que os clubes ingleses fechem um acordo a partir da próxima janela de transferências do futebol europeu. Além dos 10% do acordo com o Wolverhampton, o Flamengo ainda tem direito a receber um valor pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, por ter sido o clube formador do jogador. Nesse caso, se o volante for vendido ao Manchester United, o Mengão ainda vai receber mais 4%, o que daria 1,6 milhão de libras, ou cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. Aí, no total dessa brincadeira toda, o Flamengo receberia 35 milhões de reais pela venda do jogador. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar os parabéns aqui para o meu amigo Pietro, que é neto do Fernando Ribeiro, gente muito boa, tá sempre aqui comigo. É aniversário dele, foi ontem, 14 anos. Parabéns, Pietro. Muita saúde, garoto, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Parabéns, Pietro. Tamo juntos.
Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!